Diogo, você teve vários projetos musicais, né? Porque quem tem uma trajetória de anos, na verdade, acumula coisa. Uhum. Fala pra gente, assim, pra Uhum. gente, você que tem casa aí. Pra você, telespectador. É. Conta a sua história, assim, sua linha do tempo, assim, quando você montou com a banda, Uhum. quando terminou com a banda que terminou, Uhum. quando você trabalhou com o barzinho, começou a dar aula. Uhum. Só pra, tipo, o seu, Uhum. seu currículo técnico. Nossa senhora. Tem bastante coisa, mas dá pra ser dá pra É ser bem porque, assim, direto. muitas vezes a gente vê Uhum. você na Jennifer, não Uhum. sabe que você... Uhum. Ah, o cara da Jennifer. Não, o cara da Jennifer, e outras E bandas. puta, cara, eu tive coisa, hein? Porque eu comecei lá em Corumbá, que essa época que eu comecei a tocar guitarra, a gente começou na escola, né? A escola tinha banda do escoteiro lá e que a galera dos escoteiros tocava às vezes na escola. E eu falei, pá, a única coisa, uma barreira que tem na minha frente contra a minha timidez é ser alguém que toca algo, né? E eu a gente montou, que era engraçado, que a gente montou uma banda chamada, antes, não, foi bem, a gente teve uma banda chamada Arquitetos de Miami, cara, que a Ok. gente tocava Engenheiros do Havaí. Mas foi de início eu fui tentar entrar na banda lá que os escoteiros tocavam, mas eu não tocava. Eu tinha preguiça de tirar as músicas, às vezes teve shows que eu passei às vezes dublando a guitarra, que eu não tinha tirado as músicas. Deu o golpe do mute, né? Deu o golpe do Total. mute. E muitos me queriam na banda porque tinha uma guitarra nova e queriam, na verdade, mais usar a minha guitarra do que me usar. Então foi assim, entre aprender a guitarra e essa coisa do Arquiteto de Miami veio quando eu comecei a tocar bateria. Então eu comecei ainda tocava guitarra, mas aí um dia o amigo meu, Marcos Geleia, ele deixou a bateria lá da escola na minha casa. A gente foi fazer um som em casa, foi guitarrinha, ele foi tocar bateria, um amigo meu foi tocar guitarra também, a gente fez um som ali. Ele foi embora, eu falei, puta, vou deixar a bateria aí, depois eu venho buscar. Ficou acho que uma semana a bateria na casa. E nessa noite eu aprendi a tocar. Eu falei, caraca, eu só sabia como que eu ficava observando, eu sabia mais ou menos o que fazer. Até meu pai, assim que que ele deixou a bateria, foi embora, para falar, pá, aproveita aí, né? Tá, a bateria tá aí. Eu fiquei tentando fazer um. Contrariando sua mãe, né? Tipo, Falei, puta, cara, vou aprender, aprendi um pouquinho. E no outro dia meu amigo veio e eu mostrei o que eu tava aprendendo. Ele falou, cara, que legal. Ele me entendeu como baterista desde cedo, foi importante. Eu tive uns incentivos interessantes quando novo que me fez talvez seguir. Porque às vezes quando te mentem que você é muito bom, você acredita e acaba se dedicando mais pra ficar, né? E esse cara falou, caraca, o irmão dele, mais novo, já tocava mais um pouquinho de bateria. E queria tocar às vezes, ele falou, não, peraí, deixa o Diogo ali. E eu fazendo aquela merdinha que eu fazia, um trocinho, eu fazia só sei fazer isso. Só que ele gostava de fazer aquilo comigo. Daí e esse Marcos cantava, gostava de engenheiros, a gente gostava, a gente fez uma fitinha em casa, que eu não tenho mais essa fita, infelizmente. E depois a gente conseguiu para gravar no estúdio da rádio uma paradinha assim, o cara cedeu uma hora pra gente gravar, a gente gravou, e isso foi o Arquiteto de Miami, essa fita. Que eu não tenho nenhuma das duas, infelizmente. E já na bateria, era uma semana que eu tocava, eu gravei esse negócio com 2 galhos de goiabeira no lugar de baqueta. Baqueta eu não sabia nem que tinha direito. Aí, dessa arquiteto, comecei a tocar, daí fiquei tocando várias coisas. E eu comecei a querer muito ser baterista, e foi interessante porque teve uma época que eu desejei só tocar bateria, porque senão, porque as pessoas ficavam assim, eu tocava um pouquinho de guitarra, aprendi um pouquinho de teclado, aprendi um pouco de coisa. E a gente quando toca guitarra, cordas assim, a gente consegue se virar bem em alguns instrumentos. E ninguém tocava bem, então sempre que faltava alguma coisa, a gente falava, pá, toca isso, faz o baixo aqui, faz a coisa. E eu ficava puto, que eu queria tocar bateria, mas ninguém me escolhia pra bateria, porque sempre tinha baterista que só tocava aquilo. Eu falava, cara, eu queria muito ser alguém que só tocava bateria, porque, porra, nem me você escolher, escolheu. né? Puta, hoje eu agradeço que não era nada disso. Mas, e fiquei nessa onda com esses amigos, tocando, até que meu irmão veio de Brasília, ele ficou 6 meses em Brasília. E assim, é engraçado que a gente tinha uma disputa, assim, ele gostava muito de Legião Urbana, eu gostava muito de Engenheiros do Havaí, a gente meio que ficava trocando farpas, assim. E quando ele voltou, ele tava gostando de Titãs, e eu também. E eu de nenhum de nós, né? A gente Todo mundo encontrou mudou. Titãs, assim, como e a gente, puta, nunca mais, eu não brigo com meu irmão há uns 30 anos, cara. E assim,
Menos de 30 porque... Tem aquela vez? 39 e tal, mas é porque ele viajou, eu já tava... Quando ele voltou, eu tava com 15 anos, não tem menos disso. Mas... uns 20 e tantos anos. E aí ele conheceu essa galera, a galera do metal ali em Corumbá, e a gente tava na época do Collor, 92, assim, que estavam fazendo shows, assim, shows em prol da renúncia do Collor, em prol do impeachment, aquela história toda. E eu participei de um deles com esses caras, me chamaram para tocar guitarra, esse Marcos foi tocar bateria, e outros caras que eu conheci. E eu foi tocar Heaven's Door, essas coisas de 3 notas, sabe? Garotos Podres e tal, pra poder todo mundo fazer, pra todo mundo tocar igual. Aí a gente fez esse show nesse dia, e nesse dia tava tudo aberto ali. Então foi tocar uma dupla um dia, e o Lourenço, amigo meu, tava tocando, alguém tava tocando ali, ele falou, puta, vai lá tocar bateria, brincou, né? E eu sentei e toquei. De zoeira mesmo. Aí ele falou, cara, você toca, que massa, tá legal. Isso ficou assim, meu irmão foi embora, eu como extremamente tímido que eu era, nem fui procurar os caras mais, fiquei na minha, fiquei em casa. Aí eles vieram me procurar e, cara, que a gente queria montar uma banda, tá aqui montando uma banda e assim, se você pudesse segurar a bateria, até a gente arrumar um baterista e daí você vai pra guitarra, eu falei, puta, beleza. Falei, beleza, vamos fazer, só que vamos fazer o seguinte, não procura baterista não, deixa eu como baterista. Eu não tenho bateria, foda-se, eu não tenho, me deixa como baterista, já tem que... E a gente começou a mexer, que foi a Sacrifício, né, que eu montei em Corumbá. Bacana. Que ela passou por punk, passou por coisas nacionais e tal, e ela se firmou como uma banda de black metal, né, com influências de thrash e tal. Ela já foi meio punk thrash que foi virando black metal, assim. E foi meu primeiro contato com autoral mesmo. Eu tinha composto algumas coisas com meu irmão. Nessa época eu compus tinha umas letras que ele fez, que a gente fez algumas coisas juntos, assim, foi bem interessante. Mas não sobrou nada, assim. Tem umas coisas que eu queria... Foi tentativas, assim, até bacanas, mas não passaram disso. E a Sacrifício foi isso. A gente realmente teve uma banda e meu pai comprou bateria na época, que a gente estava querendo... ele comprou uma bateria para mim. E a gente ensaiava, daí foi várias mudanças de formação, todo mundo saiu, ficou só eu e o guitarrista vocalista, daí outro cara voltou, talvez a gente ficasse até terça se eu fosse falar de todas as formações de cada um. Mas ela me firmou como questão autoral, a gente tinha sons nossos, gravava demo tapes, mandava em cartas, fita em carta para as pessoas, se correspondia com bandas. Boa, foi o que rola hoje no independente, nessa questão até mais atual dos coletivos, das bandas se ajudarem, das bandas se corresponderem, se faz um show num lugar isso, cara, sempre existiu no meio underground. Foi uma coisa que facilitou muito com a internet, mas o meio underground sempre teve com cartas, mandava carta com cola em cima do selo para poder dar o carimbo do correio em cima, a pessoa podia tirar o carimbo do correio e mandar a carta com o próprio selo para não gastar. Que é o primeiro... cara, era viagem. A gente recebia cartas. A primeira pirataria que teve na música, então foi de selo. E assim, nossos releases eram xerocados. A gente fazia montagens e xerocava vários. Tinha esquema com o cara do Xerox, o cara tira um monte de Xerox de graça pra gente. Então foi a banda que eu já tive esse contato com batalhar a banda mesmo. Batalhar uma parada, articular com outras bandas e mexer. Vim tocar em Campo Grande 2 vezes. Conheci o Cebola nessa época. Eu conheci o Cebola em 93. Olha só. Que ele tava tocando com a Dementes, uma banda de cover do Ramones. A gente tocou na mesma noite. Inclusive, um abraço Cebola aí, se você estiver assistindo no momento. Pô, eu toquei com a Sacrifício e ele tocou com a Demente na mesma noite. Eu soube quem ele era nesse dia. E não conhecia ele mesmo. Conheci Cebola mesmo profundamente agora que eu tô tocando com ele.